Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Hoje nós vamos falar sobre Antônio Cláudio Mariz, o advogado alcunhado pelo nosso colega Augusto Nunes como doutor em cinismo. O doutor Mariz tem na sua lista de serviços prestados à justiça a defesa de notórios assassinos como Pimenta Neves, que matou a namorada a sangue frio, e a Suzane von Richthofen, que saía da prisão no Dia das Mães e no Dia dos Pais para visitar fantasmas. Esses homicidas e tantos outros criminosos não poderiam sonhar com um advogado mais alinhado aos seus interesses. O Dr. Mariz não acredita na eficácia da punição e já afirmou inúmeras vezes que não se combate corrupção e crimes com cadeia. O Dr. Mariz já comparou a prisão preventiva determinada pelo juiz com a tortura, um crime contra a humanidade. Para o advogado, a diferença entre elas é pequena. Aspas, na tortura você fala mais rápido porque apanha. O Dr. Mariz é contra as delações premiadas. Para ele, o criminoso que colabora com a justiça não tem vontade própria e não pode responder por seus atos porque só quer se livrar da cadeia. E falando em se livrar da cadeia, adivinha para quem o Dr. Mariz já está fazendo campanha? Receba desse advogado, velho advogado, um compromisso. E eu creio que não estarei sendo ousado. É um compromisso da advocacia brasileira. Nós estaremos ao seu lado, procurando recolocá-lo na presidência da República para que o Brasil se recupere e para que todas as ausências sejam supridas pelas presenças da dignidade, da honestidade, da correção, da justiça social. Viva o Brasil, viva o Lula! Doutor Mariz, que papelão, hein? O dia que o Lula for referência de correção, dignidade e honestidade, a sua cliente Suzane von Richthofen será um exemplo de boa filha e o seu cliente Pimenta Neves será sinônimo de bom namorado. Mas o que o ouvinte e o espectador precisam saber é que esses delírios têm método. O comportamento sabujo do velho advogado tem um claro objetivo político. Desde o governo Temer, o Dr. Mariz ambiciona o cargo de ministro da Justiça. E toda essa bajulação ao ex-presidente e ex-criminoso serve a esse propósito. O crime já aconteceu, o que adianta punir? Que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção, presidente. Essa fala foi a gota d'água. Mais de 1.000 advogados indignados assinaram uma nota de repúdio aos absurdos proferidos pelo Dr. Mariz. Eis que a Gazeta do Povo me pede um texto sobre alguma surpresa positiva desse mês de janeiro. Eu não tive nem dúvida. Para mim, a boa notícia do mês foi essa reação da advocacia decente a esses militantes milionários da impunidade. O meu artigo completo só está disponível em gazetadopovo.com.br, mas no próximo bloco eu compartilho alguns trechos dessa análise com vocês. Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre a reação da advocacia brasileira à bandidolatria do Dr. Antônio Cláudio Mariz, fortíssimo candidato a ministro da Justiça no eventual governo do ex-corrupto Luiz Inácio Lula da Silva. Em uma nota pública de repúdio, mais de 1.000 advogados descreveram as falas do Dr. Mariz como uma manifestação esdrúxula proferida em momento de êxtase ideológico para agradar e amaciar o ego inflado do ex-presidiário Lula. Esse trecho do discurso em especial desagradou bastante. É um compromisso da advocacia brasileira. Nós estaremos ao seu lado, procurando recolocá-lo na presidência da República. Diz a nota dos advogados em resposta: não, senhor. A advocacia brasileira não compactua com essa fala e nem assumirá compromisso de caminhar ao lado de um criminoso condenado pela justiça para recolocá-lo na presidência da República. Esse trecho da carta é simbólico porque a narrativa petista se sustenta em duas premissas falaciosas: que Lula é inocente e que Lula foi absolvido das suas acusações. A gente sabe que isso é uma mentira deslavada. Inocente é quem não cometeu crime e a justiça atestou que Lula praticou corrupção e lavagem de dinheiro em mais de uma ocasião. Além disso, ele nunca foi absolvido. Lula se livrou das punições da lei porque as suas ações penais foram anuladas ou porque os seus crimes prescreveram. Em nenhum momento a justiça voltou atrás no que tinha apurado. Os crimes existiram. Os processos é que foram extintos. Por isso que mais de 1.000 advogados assinaram, com a consciência tranquila, um documento público se referindo ao Lula como um criminoso condenado pela justiça.
Todos esses profissionais do direito têm a convicção de que não estão ofendendo a honra do Lula ao qualificá-lo dessa maneira. Eles estão apenas constatando um fato biográfico. E convenhamos que não precisa ser nenhum jurista para diferenciar um réu absolvido e inocente de um corrupto condenado que teve o seu processo anulado e os seus crimes prescritos. Mas a hipocrisia desconhece limites. E o Dr. Mariz teve o desplante de publicar um artigo intitulado O Tratado da Mentira. Aspas. Para o político, mentira é mais grave do que para o homem comum. A ética é muito mais rigorosa. Ele representa aqueles que nele confiaram. É gestor dos interesses públicos. Políticos não podem mentir para iludir todo um povo. E o Dr. Mariz continua. Como a mentira se compatibiliza com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com a erradicação da pobreza? Olha, doutor Mariz, eu não faço a menor ideia, mas o especialista aqui é o senhor, que apoia o mentiroso do Lula. E a mentira é a mãe da corrupção, crime que, segundo os tribunais, o seu novo político de estimação cometeu reiteradamente. De qualquer forma, doutor Mariz, nós agradecemos a piada pronta. Afinal, ninguém melhor que um capacho diplomado do Lula para escrever com conhecimento de causa um tratado da mentira. É forçoso reconhecer a sua autoridade máxima nesse assunto. Mas o que me chamou a atenção de verdade foi o título alternativo dessa prosa dissimulada do Dr. Mariz. Na verdade, o artigo se chama Tratado da Mentira ou Como Pinóquio Foi Superado. Essa é muito fácil. Pinóquio foi superado porque a outra parte contratou os serviços advocatícios do Dr. Mariz, que mente no seu próprio texto mentiroso sobre a mentira. Mas Pinóquio também foi superado por Lula. Para pensar. O Pinóquio é feito de madeira, mas o Lula é muito mais cara de pau. O Pinóquio é um menor infrator que sequer foi processado, mas o Lula é um velhaco que já foi até condenado pelos seus crimes. E, finalmente, o Pinóquio tomou vergonha na cara, se arrependeu das suas mentiras e admitiu seus erros. Já o Lula preferiu se cercar de criminalistas da turminha do Dr. Mariz. Conclusão, Pinóquio foi sim superado por Lula. Voltando, não é difícil entender por que o Lula se aproximou de Antônio Cláudio Mariz. Nos limites da sua moralidade peculiar, o Dr. Mariz é muito eficiente no que ele se propõe a fazer. Foi ele, inclusive, que defendeu com sucesso o seu amigo Michel Temer, de quem o velho advogado esperava uma nomeação para ministro da Justiça. O cargo não veio e Mariz se foi. Partiu para o colo do Lula, jurando vassalagem incondicional. Vocês repararam nesse duplo twist carpado do fluido Dr. Mariz? Ele salta dos bastidores do impeachment da Dilma e pousa na candidatura do Lula. Soa muito contraditório, mas é coerente com a ambição de quem topa fazer o diabo para chegar onde almeja. E é necessário que a gente exponha essa intelectualidade serviçal ao lulupetismo, até porque muitos deles estão se cacifando para ocupar altas posições na administração pública caso o PT tome o poder. E aí eu te pergunto, você gostaria de ter um ministro da Justiça que acha inútil prender criminosos? Você quer o autor desta fala aqui como chefe da Segurança Nacional? Aspas, não se combate corrupção e crimes com cadeia. Deveríamos ter cuidado com as criancinhas carentes. Temos de atacar as raízes do crime. Ah, doutor Mariz, fala sério. Então é assim que o senhor justifica o comportamento criminoso do Lula, culpando uma infância sofrida como a de milhões de brasileiros honestos? Imagina só o tipo de carência, de privação que levou jovens pobres e inocentes como o Zé Dirceu, o Eduardo Cunha, o Sérgio Cabral e o Marcelo Odebrecht para a marginalidade. Coitadinhos, são vítimas da sociedade. Saibam que a nomeação do Dr. Antônio Cláudio Mariz como chefe da Justiça na gestão Temer só não avançou por pressão da opinião pública. E por isso é fundamental refrescar a memória da população sobre quem são e o que defendem esses comensais do lulupetismo. E caso você também queira o Dr. Mariz bem longe dos cargos na segurança pública, eu conto contigo para acessar o canal Caio Coppola no YouTube e compartilhar esse vídeo nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp. Para fechar, meus parabéns a todos os mais de 1000 advogados que assinaram aquela nota de repúdio à bandidolatria. Ah, e só um último recado ao Dr. Mariz, que certamente vai assistir a esse vídeo. Doutor, eu tenho certeza que eu exerci a minha liberdade de crítica sem desbordar para ofensas à sua honra. Afinal, injuriar, difamar não é do meu feitio, nunca foi minha intenção. Mas caso o senhor entenda de outra forma e pretenda tomar alguma iniciativa, por favor, lembre-se das suas próprias palavras. Se o crime já aconteceu, de que adianta punir? Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.
Realização Jovem Pan News.